Todos que curtem a Rede Relâmpago e seus programas sensacionais. Hoje é dia de esporte. Hoje é dia de esporte aqui na Rede Relâmpago, para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo dos esportes, no Brasil e no mundo. Tem Libertadores rolando, tem Copa Sul-Americana rolando também. Aqui logo atrás você está vendo aqui o pessoal da ESPN. Beijo para todos os companheiros da ESPN. A gente vai mostrar um pouquinho aqui do que eles estão falando. Parece que vão transmitir o jogo entre o Palmeiras e o Deportivo Pereira. Aliás, o Palmeiras aplicou uma goleada histórica lá na Colômbia e já praticamente botou a vaga debaixo do braço, né? Não precisa muita coisa, não precisa fazer muita regra, não. Gente, olha, vou receber aqui o nosso grande amigo especialista, Roberto Dantas. É hoje ele o nosso convidado, o nosso especialista, o nosso parceiro aqui para poder compartilhar conhecimento. Mas antes eu quero dizer para você, aliás, fazer um convite para que todos vocês possam se inscrever, que possam curtir o canal da Rede Relâmpago no YouTube. Você sabia que a Rede Relâmpago tem um canal no YouTube? Pois é, nós temos um canal por lá, onde lá estão todas as lives, todas elas, desde junho de 2020. Então são todas elas, desde o início, estão lá no YouTube. Praticamente uma biblioteca de lives da Rede Relâmpago com todos os seus especialistas, alguns que já estiveram por aqui e já não estão mais, mas estão lá. Todas as lives com o mesmo propósito sempre, compartilhar conhecimento. Dando uma repassada aqui nos placares, gente, terminou agora há pouco. O Defensa e Justiça venceu o Botafogo por 2-1 e garantiu a classificação para as semifinais da Copa Sul-Americana. O Botafogo ficou pelo caminho, né? Mas parece que o Botafogo também não queria ser aí, não queria se classificar, não. Tá dando mais, vamos dizer assim, moral para o Brasileirão. O Roberto vai comentar sobre isso. Na Série B também acabou ainda há pouco. O Novo Horizontino venceu o Ituano por 2-0 e segue nessa briga aí para as vagas na Série A do ano que vem. Zona, DG Vieira, também muito obrigado. Boa noite. Boa noite a todos que estão por aqui e estendo o tapete vermelho para esse grande fera da comunicação, do campus para a rede, dos campos para a rede, Rede Relâmpago e tudo mais. Roberto Dantas, boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Você me ouve bem aí, querido? Muito bem. Estéreo ao vivo, como o som da Rede Relâmpago para todo o Brasil e todo o mundo. Como é que você está, meu amigo? Muito bem, graças a Deus. Melhor agora aqui falando com você. Que orgulho de estar aqui mais uma vez. Boa noite a todos. Vamos falar de esporte, vamos falar de futebol. Vitor, olha a Rede Relâmpago de Comunicação, compartilhando conhecimento, está bombando. Parabéns. Estamos aqui. Vamos que vamos, gente. O Roberto Dantas tem um canal sensacional que também bomba lá no YouTube. É o dos Campos para a Rede. Por lá ele faz entrevistas sensacionais. Conta um pouquinho aí do seu canal, Roberto, e conta também a agenda para a semana ou para a semana que vem. O que você prepara aí? A gente, graças a Deus, está botando o canal aí para frente, dos Campos para a Rede, entrevistando personalidades, principalmente do futebol, mas também de outros esportes. Recentemente entrevistamos lá da minha cidade o vice-campeão brasileiro de taekwondo, o Leon Salles, falando de taekwondo, que é um esporte diferente. Alguns falam taekwondo ou taekwondo, é um esporte que eu não conhecia, estou tomando um pouco mais de conhecimento. Muito bom falar de outros esportes. Essa semana, graças a Deus, a agenda está cheia. Amanhã, ontem a gente entrevistou, na terça-feira a gente entrevistou um ex-jogador do São Paulo, o Éder Tânio. Amanhã a gente tem o treinador de futebol Arthur Bernardes, com passagem em vários clubes, inclusive ele tem também o podcast Fala Treinador no YouTube, trouxe o Bebeto, o Joel Santana, o Carlos Alberto Lanceta, só fera tá lá no podcast dele, Fala Treinador, muito bom. Amanhã ele é o nosso entrevistado, Arthur Bernardes. Na sexta-feira é o goleiro Hernandes Pantaneiro, um goleiro que fez muito sucesso aí na Série B, nas divisões inferiores, e Pantaneiro porque ele é Pantanal. Inclusive, ele agora trabalha no Cuiabá, na escolinha, na base do Cuiabá. Tem muita história bacana, é goleiro artilheiro, era goleiro artilheiro, aquele goleiro que ia realmente para muito bacana. Isso na sexta-feira. No sábado, fechando a nossa agenda, tem o treinador de futebol, rapaz, agora me fugiu o nome, João Alfredo. João Alfredo é um treinador lá do futebol argentino, olha, um conhecedor, profundo conhecedor de futebol, muito estudioso, vai estar esse no sábado às 3 da tarde. Essas outras lives à noite, sempre às 20 horas. Mas obrigado pela moral aí. É importante a gente estar aqui para falar de esporte, falar de futebol e vamos que vamos. Sempre
muita qualidade, todos os especialistas, aliás, da Rede Relâmpago, eles têm os seus trabalhos onde executam com toda facilidade, com toda garantia de qualidade. Então, qualidade em primeiro lugar. Tenha na sua cabeça, coloca lá depois da live, claro, visite a Rede Relâmpago no Instagram, você vai ver todos eles por lá e todos os trabalhos que eles fazem. Por favor, sigam-os e sigam. Deixa eu mandar um beijo, boa noite aqui para Ellen Kathleen também, para o Marcelo Pilon, beijo, meu querido, também tem um canal sensacional que é o Caipira da Imprensa, né? O Luiz Fernando também está por aqui, muito obrigado. Vamos se abancando e já a gente começa já com as notícias do esporte. Aliás, já começamos com a Copa do Brasil. Roberto, rolou o sorteio essa semana dos confrontos onde serão os primeiros jogos, né? O primeiro e o segundo jogo. Uma novidade, a Copa do Brasil será decidida no domingo, dia 17/9 e dia 24/9, 2 domingos. Olha que bacana, legal, né? Copa do Brasil decidida no domingo. Domingão, pessoal em casa, tal, fazendo aquele churrasco, recebendo a família e tal, e com o final de Copa do Brasil, a milionária Copa do Brasil. O primeiro jogo, no Maracanã, Flamengo e São Paulo. O segundo jogo, São Paulo e Flamengo, lá no Morumbi. E aí, Roberto, o que você acha dessas partidas? Vai ferver? Então, Vitor, eu até estava falando com alguns amigos, se a decisão da Copa do Brasil fosse essa semana, São Paulo seria favorito. Como ainda tem um tempinho, o Flamengo pode se ajeitar, equilibrar, sair desse momento conturbado que vive o Flamengo e aí realmente ser campeão. O Flamengo tem mais time, mas o São Paulo está mais certinho. E o Flamengo vive um momento terrível, dentro e fora de campo. O Flamengo não consegue se acertar dentro de campo e fora a gente sabe aí, problema de delegacia, diretoria insatisfeita com os jogadores, jogador fazendo festa de aniversário e a torcida querendo invadir. Então, é muito conturbado o momento do Flamengo. O São Paulo parece mais acertado. Chegou o Lucas, né, Moura, chegou o Rames Rodrigues. O São Paulo está montando um bom elenco e o Dorival é muito estrategista. Então, o São Paulo é mais naquela empolgação. Às vezes a gente vê o Flamengo oscilando muito. Já o São Paulo ele segue uma coerência, uma linha com mais critério. Então, se a decisão fosse essa semana, para mim o São Paulo seria favorito. Como ainda tem um tempinho, se o Flamengo se acalmar os ânimos, botar tudo, sabe, no ver, começar a tudo entrar no trilho, o Flamengo tem mais elenco e pode realmente levar um pequeno favoritismo. O fato do primeiro jogo ser no Maracanã, eu que sou flamenguista, não gostei, queria final no Maracanã, né? Mas se o Flamengo construir um bom resultado aqui, pode realmente conquistar aí o seu pentacampeonato da Copa do Brasil. Olha, pentacampeão da Copa do Brasil, enquanto São Paulo não tem título nenhum da Copa do Brasil ainda. Para você que não sabia, tá aí uma curiosidade. São Paulo já jogou final da Copa do Brasil, mas não venceu. E não tem título da Copa do Brasil. Super São Paulo, super campeão. Pequena ressalva. Quem disputava a Libertadores não disputava a Copa do Brasil. O São Paulo, nos anos 2000, até muito recente, todo ano estava na Libertadores. Então, por isso que o São Paulo não tem o título da Copa do Brasil. Fica essa pequena ressalva aí, consolo para os tricolores. Várias edições, né? Ficou de fora da Copa do Brasil porque estava lá ocupado com a Libertadores. É bem melhor ficar ocupado com a Libertadores, né? É sempre legal. É sempre bacana estar por essa competição bem sugestiva. Olha, vamos falar da artilharia da Copa do Brasil. Para variar, o Tiquinho Soares é o artilheiro com 5 gols. O Pedro do Flamengo também tem 5 gols. Atenção, São Paulo, ele põe o Pedro aí, ó, ele é o artilheiro da Copa do Brasil, mais um golzinho, ele passa todo mundo. Lohan, do Brusque, também com 5 gols, também o Alex Manga, do Curitiba, também tem 5. O Gabigol está lá com 4 também, então ali está disputando a artilharia. Pode ser Gabigol ou Pedro. No São Paulo, eu acho que, cara, olha, a gente roda aqui, a gente não consegue ver o jogador do São Paulo aqui, vamos ver, o que está mais próximo dos gols, já estou nos 2 gols aqui, gente, não tem. Olha, Luciano, 2 gols. Então, não disputa artilharia. Então, Gabigol e Pedro podem disputar essa artilharia da Copa do Brasil na edição 2023. E o Flamengo seria o bicampeão, né, direto ali, né? Ganhou ano passado contra o Corinthians e essa vez, se vencer, ganha em cima do São Paulo. Deixa eu mandar um beijo para a Naimara Braga, para Fimo Marcas e para Denise Monteiro Corso, esposa do meu coração, aí beijo para ela. Continuando ainda com os campeonatos nacionais, a gente vai dar uma repassada pelo Campeonato Brasileiro.
Roberto, está pegando fogo ali o lado do segundo colocado até o sexto, vamos dizer assim, para saber quem é que vai para a Libertadores ou pré-Libertadores. O campeão, não sei se já definiu, já já você vai comentar, porque a classificação é Botafogo em primeiro com 51, depois vem Palmeiras com 40, quer dizer, 11 pontos de diferença, é muita coisa. Depois vem o Grêmio com 36 e o Flamengo com 36, ainda é mais coisa ainda, gente. 36 para 40 já é um abismozinho, né? O Fluminense tem 35 e o Bragantino completa o G6 também com os mesmos 35 pontos. Sabendo que o Grêmio, gente, tem um jogo a menos. Então, do 36 pode chegar a 39. Não passa o Palmeiras, mas dá aquela esticada. E aí, Roberto, esse pedacinho de tabela, já dá para frisar o Botafogo campeão? Já dá para frisar que são os 6 que vão para a Libertadores? Da Libertadores, não, mas Botafogo campeão, sim, eu digo que sim. Se o Botafogo perder esse título, dizem que tem coisa que só acontece com o Botafogo. São 11 pontos, faltam 18 rodadas. Né? Faltam 18 rodadas, agora eu estou não com certeza. Então não dá para você tirar 11 pontos. E o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, ele não perde. Quando ele joga mal, ele empata. E quando ele empata, aqueles que estão atrás geralmente perdem. Então, 11 pontos é uma diferença muito grande. Já virou o turno. Eu acredito que não dá, não. É só o Botafogo manter os pés no chão. Como foi eliminado agora da Sul-Americana, só resta o Campeonato Brasileiro. Então, eu acredito que ele vai focar para manter essa gordura. O Botafogo, quando não joga bem, dá sorte. O goleiro agarra muito. Até foi convocado para a Seleção Brasileira. Merecidíssima a convocação do Lucas Perry, porque está agarrando muito. Mas o Botafogo está aquilo. Quando o Botafogo não ganha, os adversários que estão ali atrás perdem ou empatam. Então, tudo de bom. E quando ele ganha, os outros ganham. Então, a diferença se mantém. E a cada rodada que passa, diminui aí, né, as chances dos outros concorrentes. Porque o Botafogo ele precisaria tropeçar muito. Precisaria fazer uma campanha, nos últimos jogos, uma campanha que ficaria fora da Libertadores. E não é o que vai acontecer. Além que o Botafogo é muito focado no Campeonato Brasileiro. Para ninguém. Dá sentido há muito tempo. O Grêmio não tem esse time todo, então o Botafogo está sobrando pelo conjunto. Não tem craque, mas o conjunto fez a diferença. E saiu do precisou que ele era artilheiro da Copa do Brasil, artilheiro do Campeonato Brasileiro, ainda é artilheiro do Campeonato Brasileiro, está machucado. E chegou o Diego Costa, chegou fazendo gols. Diego Costa, contestado pela idade, nas últimas temporadas não estava bem, mas chegou, o Botafogo está certinho. Quem chegar ali, que souber empurrar a bola para a rede, vai se dar bem, porque o Botafogo tem muita oportunidade. Então, o atacante que tiver um pouco de experiência, um pouquinho de passe, vai conseguir meter o Botafogo. Diego Costa fez os 2 dele, já está caindo nas graças da torcida, e eu acredito que o Botafogo tende aí a manter essa diferença. Vai terminar com 11 pontos? Não, mas pelo menos com uns 4 pontos. Eu acredito que não chega na última rodada brigando. Eu acredito que ele é campeão com antecedência. Olha, ainda tem gente que acha que o Botafogo vai tropeçar, né? Mas é realmente o que o Roberto está falando. Não dá essa aparência de que vai tropeçar tão fácil, né? Que vai entregar ouro tão fácil. Então, a gente, claro, está olhando ali a tabela e com a nossa experiência, temos que o Botafogo realmente está com cheiros de campeão, está com aquele perfume de campeão. Então, de repente, vai rolar, viu? É melhor não cheiro não, hein? Cheirinho. Cheiro não que dá ruim. Cheiro dá ruim. Olha, é bom o trabalho do Bruno Lage, o treinador do Botafogo. Parabéns ao trabalho que ele continuou com do Luiz Castro, continuou com o Bruno Lage. Ele está fazendo um trabalho belíssimo. Faltam realmente. Olha, faltam 17 rodadas, tá? 17 rodadas. Então, tem muito jogo ainda, claro. Mas não dá realmente, como o Roberto falou, essa aparência de que vai perder pontos com facilidade, não. O time está muito acertado. Na 7ª posição, para completar a tabela, está o Atlético Paranaense ali namorando com aquele G6. Gente, para lembrar, olha, são G6, a gente chama G6, mas esse G6 pode se tornar G7 caso uma equipe brasileira que esteja dentro desse G6 vença a Libertadores, por exemplo. Aí abre a sétima vaga, vamos dizer assim. Se alguma vencer a Sul-Americana, abre uma 8ª vaga, e assim sucessivamente. Então, não tem como a gente travar isso até que esses campeonatos continentais terminem. Então, a gente tem aí o Atlético Paranaense com 33 pontos na 7ª posição, depois o Fortaleza com 32, o Atlético Mineiro com 30. O Atlético Mineiro, aliás, eu pensava que poderia até chegar até um pouco mais, né? Agora começou a se acertar, tem um estádio novo.
Depois vem o Cuiabá. Mentirosa essa classificação do Cuiabá aí, 10º lugar, 28 pontos. O São Paulo está lá com 28 também. E aí depois vem uma trinca de grandes times, hein? Cruzeiro, Corinthians e Internacional. Todos eles com 25 pontos ali, perigando. Entre vagas para a Sul-Americana e zona de rebaixamento. Tomem cuidado, porque o negócio está brabo lá para baixo. Já começa com o Goiás com 24, Bahia com 21, o Santos com 21, que já está dentro, o Vasco com 16, o Curitiba com 14 e o América Mineiro com 13. Ô Roberto, a coisa está ficando complicada para essa turma de baixo. Principalmente para Santos e Vasco, super tradicionais, ali numa posição onde não era confortável. Não é confortável para eles. E a gente viu que o Cuiabá foi para 28 pontos. Então, o Cuiabá era um dos candidatos ao rebaixamento, sim. E aí já está com 28 pontos. Comparando aí que 42, 43 acaba escapando, fica muito realmente preocupante para Santos e Vasco. O Vasco se reforçou, bacana, contratou, mas demorou demais a contratar. Eu estava falando com os amigos vascaínos, a gente na resenha, o Vasco demorou demais e pode pagar um preço muito caro. Virou SAF e, infelizmente, corre sério risco de rebaixamento. Por quê, Vitor? Porque o Campeonato Brasileiro é muito difícil. Não adianta você montar um time no meio, pegar o bonde andando e achando que vai dar resultado. Eu acredito que o Vasco demorou e esse preço pode sair muito caro com mais um rebaixamento do Vasco. O Santos já vem flertando com rebaixamento há alguns anos e não fez nada para mudar. Inclusive, cadê as grandes contratações do Santos? Não tem. Então, é um time fraco, que troca de treinador, mas o problema não é só o treinador. O Santos já trocou, a gente viu, era o Odair, está no terceiro treinador e não encaixa. Então, até venceu o Grêmio no último jogo, o Santos tem alguns bons jogadores, mas não tem um time capaz de competir do meio da tabela para cima. Não, é sempre para baixo, do meio da tabela para baixo. E esse ano corre muito risco. Eu acredito que os dois, eu não sei, mas que um dos dois grandes, o Vasco ou o Santos. O Vasco, eu acho que o Vasco, por ter menos pontos, tem 16, mas tem um jogo a menos, que é contra o América Mineiro. O Vasco não pode nem pensar em empatar esse jogo, porque o América Mineiro é virtual rebaixado. Então o Vasco não pode nem pensar em empatar com o América Mineiro. E tem que somar bastante pontos. O Vasco tem aí 18 jogos para fazer, tem 16, precisa mais ou menos, pelo menos aí uns 28 pontos. Então, se você tem... O Vasco tem que calcular, a cada 2 jogos ele tem que fazer 4 pontos. É uma média de time que está brigando lá em cima pela Libertadores. Fazendo essa campanha, pode ser que o Vasco escape. Mas é muito difícil e preocupante. Infelizmente, a SAF começou muito mal. E mal em vários sentidos. Demorou a injetar dinheiro, demorou a fazer as contratações, trocou o treinador, demorou muito, o Barbieri não estava dando certo e demorou muito a trocar o Barbieri. Botou o interino achando que ia resolver. Não resolveu, não trouxe os jogadores necessários naquele momento, com a 14ª, 15ª rodada, não, deixou virar o turno praticamente. Ainda o time até já dá esperanças novas. Nos 4 últimos jogos, perdeu para o Palmeiras, teve um gol mal anulado, na minha opinião, e os outros 2 jogos, os 3, tinha vencido 2 e empatado 1. Mas a minha preocupação é que os jogos são muito difíceis daqui para frente. Então, o Vasco vai ter que arrumar aí uma ótima campanha, pelo menos 4 pontos a cada 2 jogos, se quiser tentar brigar nas últimas rodadas. Mas, de verdade, muita preocupação com o Vasco. América Mineiro, infelizmente, já faz. O Curitiba, Curitiba que eu tanto gosto, do Eduardo Nassar, do Brandão, do Ademir, tanta gente boa lá no Curitiba que eu torço, pessoas das antigas, infelizmente é outro candidato aí ao rebaixamento. Muito candidato, quase já, quando a gente fala, candidato, é virtual rebaixado. O Curitiba e o América Mineiro. Aí fica faltando 2 vagas. E aí, como o Cuiabá abriu, a gente vai ter ali, será que o Cruzeiro vai brigar? O Corinthians vai brigar? Mas Santos e Vasco são as maiores preocupações. Cruzeiro, que aliás não tem mais o técnico Pepa. Para mim, Pepa era Peppa Pig, né? Era o desenho. Mas não, era Pepa mesmo. De português, Pepa não é mais treinador da equipe do Cruzeiro. Então, o Cruzeiro agora está negociando aí treinador. Gente, a rodada número 22 começa nesse sábado, com algumas partidas sensacionais. São 1, 2, 3 partidas. Às 16 horas, o Goiás recebe o Internacional de Porto Alegre. Internacional com todas as vistas lá para a Libertadores, né? Robertão, aquele placar ultra rápido, o que você pensa quando dá Goiás e Inter? O que vai acontecer?
Eu acho que o Goiás está se recuperando e o Inter, no Brasileiro, ele oscila demais. Na Libertadores muito bem, mas no Brasileiro muito mal. Então, Goiás e Inter, eu acredito, 2-1 para o Goiás. Confronto entre Atléticos. O Paranaense recebe o Mineiro em casa. E aí, o que vai dar, Roberto? O jogo do Paraná. Por ser em casa, no tapetinho, dá Furacão 2-0. Ai, essa agora vai deixar o Roberto de cabeça quente. Tem Botafogo e Flamengo às 21 horas do sábado. Todo mundo espera alguma coisa de sábado à noite. O que você espera desse sábado no Engenhão? Primeiro, fazer uma crítica. É ridículo você botar um jogo sábado, 21 horas. Ridículo. Isso é para compensar a televisão, para satisfazer a vontade da televisão. 21 horas no sábado, Vitor. O jogo acaba às 11 horas. Se tiver lá algum problema com o VAR, 11h15. O pessoal que vai sair vai chegar em casa 1h30 da manhã, 2 horas. Engenhão não é um lugar que tenha boa circulação. Tem um trem ali perto, mas as ruas são muito apertadas. Se você passa ali 2 horas depois do jogo, ainda está tudo engarrafado. Então, isso é uma irresponsabilidade com o torcedor que vai para o campo, que vai para o estádio. Uma irresponsabilidade. O jogo teria que ser sábado, 4 da tarde, meu querido. 4 da tarde, acaba às 6h30, você chega em casa às 8 horas da noite, ainda tem um pouquinho de tempo com a tua família. Agora o jogo acaba 11, 11h30 da noite, você vai chegar em casa às 2 horas da manhã. Ridículo essa atitude, infelizmente, mas é o preço que se paga por receber uma grana alta da televisão. Com relação ao jogo, uma incógnita, porque o Flamengo oscila demais e o Botafogo, no primeiro turno, o Botafogo no Maracanã ganhou do Flamengo e ganhou jogando bem. Foi um jogão. O Flamengo poderia ter vencido, mas o Botafogo jogou muito bem. Então eu espero que seja um grande jogo, um jogo aberto. Placar, 2-1 para o Flamengo. 2-1 Mengão para o Roberto, olha aí. Gente, o domingo é recheado de partidas também. Já começa de manhã. 11 da manhã, na Arena do Grêmio, tem Grêmio e Cuiabá. O que você vê desse jogo, Roberto? Apesar do Cuiabá estar bem, com 28 pontos, o Grêmio joga em casa, a pressão pelo resultado. O Renato Gaúcho tinha prometido, o Grêmio brigando pelo título, a gente já viu que isso não vai acontecer, saiu da Copa do Brasil, só tem o Campeonato Brasileiro para garantir pelo menos uma classificação direta para a Libertadores. Nesse jogo da Grêmio. Então, placar, 2-0. 2 jogos às 4 da tarde, os jogos da TV, né? O Fluminense recebe o Fortaleza no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. E o Corinthians recebe o Palmeiras na Neoquímica Arena. Dessas 2 partidas, o que você acha, Roberto? O que você destaca? Eu acho que o Fluminense e Fortaleza, eu acho que dá o leão lá do Nordeste, acho que o Fortaleza vai triturar o tricolor. 2-1 para o Fortaleza. E Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras ele decide amanhã a vaga na Libertadores. O Corinthians jogou ontem, se classificou na Sul-Americana. A gente vai falar daqui a pouco desse jogo aí. O Corinthians não está num bom momento. Para mim, o Palmeiras passa o carro 3-0. Palmeiras acima do Corinthians. Palmeiras dentro da Neoquímica Arena. Aí o Roberto com os seus palpites sensacionais. Ainda no domingo, gente, às 18h30, 3 partidas. Olha, parece que virou horário nobre, domingo 18h30. 3 partidas de Brasileirão. O Cruzeiro recebe o Bragantino no Mineirão. Lá na Bahia, na Terra Boa, tem Bahia e Vasco na Itaipava Arena, Fonte Nova. Agora tem esse nome. Antigamente, meu tempo era Fonte Nova só. No Independência, o América Mineiro recebe o Santos. Jogo dos desesperados. Cruzeiro e Bragantino, Bahia e Vasco, América Mineiro e Santos. O que você destaca, Roberto? América Mineiro e Santos 0-0, para mim vai ser um dos piores jogos do campeonato, infelizmente. Cruzeiro e Bragantino, jogo difícil, o Cruzeiro trocando de treinador e o Bragantino se acertando, então acho que da Bragantino vou botar aí 2-1. E o outro jogo... Bahia e Vasco. Bahia e Vasco. Esse é um incógnita. Olha, rapaz, o Vasco está vivendo um bom momento. E o Bahia tomou de 3-0 do Botafogo. Então eu vou, acho que dá Vasco 2-0. Vascão, se recuperando. Segundo... Não estou botando só os times do Nordeste, não. O pessoal fala, Roberto, só fala dos times do Nordeste e do Flamengo. Não, estou botando o que eu acho. Não é bem só puxar a sardinha para o meu lado, não. Roberto adora os times do Nordeste. Aliás, beijo para todos os times do Nordeste que possam brigar lá na frente. Há muito tempo a gente não vê, né? A gente está vendo o Fortaleza agora fazendo campanhas memoráveis.
Mas, é claro, ainda é muito pouco, né? Muito pouco. Estamos torcendo por Vitória se classificar lá na Série B, Sport Recife também, né? Que possam subir, possam reforçar aí a galera do Nordeste na Série A, não é isso, Roberto? Lá para 2024. Para fechar a rodada, aí o Roberto vai ficar mais arara da vida ainda. Domingo, 8h30 da noite. Roberto, domingo, 8h30 da noite, tem no Morumbi, São Paulo e Curitiba. Gente, imagina, se tivesse frio que está então, pelo amor de Deus. O que você acha, Roberto? Esse horário é aquele horário, né? Que brincadeira, no domingo. O pessoal vai trabalhar na segunda-feira. Mas da São Paulo, o Coritiba acho que já está jogando a toalha. Acho que da São Paulo, eu vou placar 2-0 para o São Paulo. 2-0 São Paulo, olha a artilharia novamente. Chiquinho Soares está lá entre os artilheiros. Aliás, é o artilheiro do Brasileirão, com 13 gols. Logo depois vem Vitor Roque, do Atlético Paranaense, com 10. O Daverson, do Cuiabá, completa essa trinca aí com 8 gols, junto com o Marcos Leonardo do Santos, que aliás tem feito gol, mas não tem resolvido muito não. Tem feito gol lá o Marcos Leonardo, mas o Santos está tomando muito gol e aí não complicam as coisas, né? Esse é o Campeonato Brasileiro passado a limpo para Roberto Dantas, o melhor comentarista esportivo do país, aqui conosco. Vai falar agora de Libertadores. Aliás, olha o que está acontecendo aqui, ó. Olha aqui. O Palmeiras entrando em campo, na sua casa, na Arena Palmeiras. Aqui a escalação, deixa eu ver se dá para chegar aqui, ó, galera, ó, a armação da equipe do Palmeiras, ó, lá 4, depois vem 3, depois mais 3. Dá para a gente ver ali, ó, a escalação, como é que está armada a equipe do Palmeiras, para esse jogo das quartas de final. Jogo ganho, na minha opinião, contra o Deportivo Pereira da Colômbia. O primeiro jogo foi lá na Colômbia, gente, 4-0 para o Palmeiras. 4-0, e agora dentro de casa, com a sua torcida, claro. Eu não sei o que o Roberto pensa da partida, mas, Roberto, com essas imagens, o que você vê desse jogo? Olha, a gente sempre, né, 4-0 lá, o Deportivo é debutante na Libertadores, chegou tão longe, mas infelizmente bateu de frente com o Palmeiras. O Palmeiras com fome de títulos. O Palmeiras luta pelo 4º título da Libertadores. E, para mim, esse jogo não vai se repetir 4-0. Eu acho que vai ser um jogo um pouco mais equilibrado. Meu palpite é 3-0 para o Palmeiras. Que o Palmeiras passa, não tenho dúvida, mas meu palpite é 3-0. Acho que não vai ser um jogo tão aguerrido como foi o outro. É um jogo mais morno, mas acho que os jogadores também querem se poupar um pouco para o Campeonato Brasileiro. Então vai fazer um jogo seguro. O Abel é macaco velho na Libertadores. Vai fazer um jogo seguro. Meu palpite é 3-0. Gente, tem jogo pegando fogo também lá na Argentina. Deixa eu explicar para vocês. Racing e Boca se enfrentam. E olha, são os únicos argentinos que estão aí na competição. Então só um fica para a semifinal. Boca e Racing jogaram na Bombonera na semana passada, o jogo foi 0-0. Agora o jogo é lá no estádio Presidente Perón, estádio do Racing. O que você arrisca, Roberto? O jogo já vai começar. O Racing, inclusive, foi o líder do grupo do Flamengo, que classificou em primeiro, e joga em casa. Mas eu acho que vai pesar a camisa do Boca e o Boca Juniors se classifica. Acho que esse jogo aí é jogo para 2-1 para o Boca. Avante Cavani! Cavani lá no Boca! Para o Roberto vai dar Boca. Então seria Boca e Palmeiras a semifinal, porque o vencedor de um duela contra o vencedor do outro. Então, Boca e Palmeiras é o que o Roberto coloca. Na outra chave, nós temos aí o Internacional de Porto Alegre, que meteu o pé para cima do Bolívia. Lá na Bolívia venceu por 1-0. E no Beira-Rio venceu por 2-0 com o show do Ener Valencia. O Inter se classificou. E se classificou bem, né, Roberto? Muito bem. No Brasileiro, a gente vê o Internacional lá depois do 10º colocado, né? Ele está ali já na parte de baixo. Olha, 14º colocado no Campeonato Brasileiro. E na Libertadores foi o primeiro a garantir vaga nas semifinais. E garantiu com autoridade. Venceu fora e venceu em casa. Então, venceu os 2 jogos e assim passou muito bem. Dá esperança à sua torcida de que possa aí brigar pelo título. A gente sabe das limitações do Internacional, trocou de treinador recentemente, o clima não estava bom, mas você falou, o Ener Valencia está fazendo a diferença, jogando muita bola, e o Inter chegou, foi o primeiro a se classificar. Dá para apontar o Inter como finalista? Não. A gente vai falar aí dos outros confrontos, eu vou te dizer porque
eu acho que o Inter não vai passar das semifinais, mas foi o primeiro a se classificar para as semifinais, mas eu acho que o Inter não será finalista. Semifinal de Libertadores sempre mexe com o coração da gente, né? Imagina o coração do peito do tricolor, do Fluminense, desculpem, do torcedor do Fluminense, porque a final da Libertadores será aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã. Então imagina como é que está o coração do tricolor, que amanhã tem um jogo decisivo contra o Olímpia no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. O primeiro jogo fez tudo bem, aqui no Maracanã. 2-0 em cima do Olímpia e vai com esses 2 gols embaixo do braço. E aí, Roberto, o que você acha? Quem enfrenta o Inter? Eu acho que é o Fluminense. Eu acho que o Fluminense não vai dar o mole que o Flamengo deu. O Fluminense já fez 2-0, o Flamengo só fez 1-0 aqui no Olímpia, e o Flamengo tomou aquele calor e acabou sendo desclassificado lá no Paraguai. Acho que o Fluminense não vai jogar, não vai deixar o Olímpia jogar tanto. O Fluminense, mesmo jogando fora, não vai se acomodar com a vantagem. Vai propor o jogo, como o Fluminense sempre fez, e eu acredito, pelo desespero do Olímpia, tendo que fazer 2 gols para chegar ao empate, para depois levar para os pênaltis, eu acredito que o Fluminense vai acabar vencendo esse jogo lá. Tem o Arias jogando demais, o Cano fazedor de gols como ninguém, o Fluminense muito certinho. Oscila, sim, mas o Fernando Diniz, eu acho que ele vai botar o time para, desde o início, jogar no campo do adversário. E isso pode fazer toda a diferença. Eu acredito numa vitória do Fluminense lá. E aí, pode acontecer do Olímpia eliminar o Fluminense? Claro, futebol tudo pode acontecer. A gente está dando as nossas opiniões. Eu não sou covarde de ficar aqui, mas eu não sei. Não, é o que eu penso. Eu penso que o Fluminense vai jogar para frente e o Fluminense vai sair vencedor. Para mim, o placar lá, 2-1 para o Fluminense. Aí, 2-1 para o Fusão, que enfrenta o Internacional. Agora eu vou mais além para o Roberto, agora poder definir os finalistas. Boca ou Palmeiras? Palmeiras. Inter ou Fluminense? Fluminense e Fluminense campeão da Libertadores. Campeão! Olha aí, travando e cravando Roberto Dantas nesse 30 de agosto de 2023. 21h33. Fluminense campeão da Libertadores da América. Roberto, é isso mesmo? Você tem certeza? É o meu pensamento. Pelo que eu vejo, o Palmeiras até tem mais, mas eu acho que o Fluminense está com mais gana pela Libertadores. O Fluminense ainda não tem esse título. É no Maracanã a decisão. Então, meu amigo, não dá para perder, não dá. Eu acho que essa é a vez do Fluminense. Tá bem o Flusão, então sorte para o Fluminense aí para poder chegar nessa grande decisão. Pessoal, o outro carioca envolvido em campeonato continental não se deu bem. A Copa Sul-Americana hoje teve mais partidas aí, vamos dizer assim, mais uma partida, que as outras 2 são amanhã. O Defensa e Justiça venceu o Botafogo por 2-1 e eliminou o Alvinegro da competição. E me parece, eu vou comentar agora com o Roberto, não estava dando muita fé para a Copa Sul-Americana, não. Né? O primeiro jogo foi 1-1 aqui no Engenhão, agora perdeu por 2-1, está fora. Roberto, o Botafogo acho que ligava muito para a Sul-Americana, né? Botou time em reserva, time misto. O que você acha? O Botafogo ele realmente está dedicando toda a sua força no Campeonato Brasileiro, onde abriu grande vantagem. Só que a Sul-Americana é importante. Como você falou, é um torneio continental. Então, eu não gosto quando o time prioriza uma competição. Não. Eu sempre acho que se você tem elenco, você entra no campeonato, é para disputar o campeonato, para brigar pelo título. E não para ficar colocando realmente o time misto, dando aquele migué, porque é um campeonato muito importante. Hoje, a Sul-Americana está muito bem também. O poderia ter forçado um pouquinho mais no jogo aqui, mas acabou empatando, como você falou, e hoje deu mole. Saiu atrás, chegou a fazer o empate 1-1, mas depois tomou o gol e acabou sendo eliminado. O Defensa e Justiça está sempre chegando nas semifinais ali, ou na final da Sul-Americana. É uma pena, porque eu até tinha falado, eu acreditava que os 4 clubes brasileiros estariam nas semifinais da Sul-Americana. Os 4, porque o Corinthians já passou ontem, né? A gente vai falar disso. O outro está entre América Mineiro e Fortaleza, um dos 2 classifica, e São Paulo perdeu para o Estudiantes de 1-0, para ele deu de 1-0, mas joga em casa, eu acredito que São Paulo passa. Mas rola essa bola aí, eu acho que o Botafogo realmente
ele não teve tanta gana pela Sul-Americana como está tendo pelo Brasileiro. Eu acho que você deveria dosar o elenco para fazer, para ir mais além, porque ia botar também uma grana boa no bolso. Pois é, limitou um pouco, né, as forças do Botafogo. Colocou pra gente aqui que o Botafogo que é o brasileiro que já está já ganho, vamos dizer assim, não quer se aventurar muito. Bom, vamos ver. Pelo menos a Libertadores do ano que vem o Botafogo faça uma campanha digna, uma campanha legal, né? Que a torcida, inclusive, espera, né? O Botafogo superpotência aí das Américas também. No outro jogo, quem vai pegar o Defensa e Justiça é o vencedor entre LDU e São Paulo. O primeiro jogo, o LDU detonou o São Paulo 2-1, chegou a estar vencendo por 2-0 lá em Quito. E agora o jogo é no Morumbi. Roberto, você acha que o São Paulo consegue reverter? Acho sim. Sabe aquele gol que é o gol da classificação mesmo quando você perde? Para mim foi esse gol. Para mim, em casa, o São Paulo vence 2-0. O Lucas Moura joga muita bola, chuta de fora da área. Sabe aquele que falta no jogador que está atuando no Brasil? Chutar de fora da área. É aguerrido, é guerreiro. E ele está dando uma nova cara ao São Paulo. Para mim, o Dorival Júnior tem o time na mão e dá 2-0 São Paulo. O São Paulo passa aí para a semifinal. São Paulo passando para as semifinais, assim como foi o Corinthians ontem, gente. Olha que coisa. Eu estive vendo o jogo depois que acabou com a live com o Michael Benetton. Eu fui acompanhar o finalzinho do jogo. E, gente, foi para os pênaltis. Por quê? O Corinthians venceu a primeira por 1-0 aqui em São Paulo. E aí foi lá na Argentina e tomou um gol logo de cara. Bola na trave e gol. E aí, 1-0 para o Estudiantes. Eu falei, pronto, vai ser goleada para o Estudiantes. Até comentei aqui na live ontem com o Michael. Mas o Corinthians conseguiu segurar. Aliás, a trave conseguiu segurar, senhores. Mas, olha, 4 bolas, o Roberto está sendo cirúrgico ali, 4 bolas na trave durante o jogo. E simplesmente não deixaram que a bola ultrapassasse a meta do kart. O que aconteceu? O Corinthians agradeceu a trave e foi para os pênaltis. Onde nos pênaltis mais 2 bolas foram colocadas na trave, nas cobranças. Roberto, que jogo foi esse, louco? Corinthians, parabéns, está classificado, assim como defesa. O que você viu, Roberto? Então, o Corinthians tomou um vareio do Defensa e Justiça. Um vareio. Poderia ter sido 4 no tempo normal. Como você falou, quando fez 1-0, o Corinthians não conseguia passar do meio campo. O Corinthians estava acuado. Só quem atacava era o Defensa e Justiça. E o Corinthians teve uma chance que a bola até não passou tão perto, mas no final do jogo poderia até ter empatado, nem ter ido para os pênaltis. Porém, durante o jogo, só dava o time argentino. Foi um vareio. Tanto que na entrevista coletiva, o repórter foi um pouco grosseiro, porque ele já chegou falando assim, poxa, o seu time sofreu mais de 20 finalizações para cima do Luxemburgo. E o Luxemburgo deu uma escapelada nele também, que o Luxemburgo não é fácil. Mas foi uma realidade. O Defensa e Justiça, sabe uma coisa que parece injustiça do futebol? É aquilo, você ataca, você chuta, passa pelo goleiro, o zagueiro tira a bola quase dentro do gol, o Cássio agarrou muito, fez muitas defesas e o Corinthians se classificou. Então, são coisas do futebol. Por isso que eu falo que no jogo aí do fim de semana, e no Campeonato Brasileiro, eu acho que o Corinthians vai, infelizmente, eu acho que o Palmeiras vai triturar o Corinthians, mesmo jogando em casa. Futebol, tudo pode acontecer, a gente dá nossa opinião e pode acontecer tudo inverso. Mas o time do Corinthians... Ele vem jogando, o Vanderlei acertou o time para cá, acertou para lá, mas não consegue dar aquela liga, passar confiança. Joga um jogo bem, 2, 3, 4 jogos, o Corinthians se acovarda, como se acovardou ontem. Se classificou. Parabéns pela classificação, sim, mas quando você olha o jogo, quando você vê os melhores momentos, você fala assim, não, impossível. Só deu o time argentino. O Corinthians parece que não queria jogar, mas está classificado. Agora, né, vamos ver o que vai dar. Que coisa louca, gente. Olha, sou suspeito em falar. Eu gosto muito do Vanderlei Luxemburgo. Gosto muito dele mesmo. Beijo pro querido Pur Fechou. Por mim, ele seria técnico vitalício do time que eu tô. Seria técnico vitalício para mim. Eu gosto muito da postura dele, gosto muito de como ele muda os times, como ele faz o time virar a cara dele. É bem, bem legal. Eu estava lembrando ontem do Palmeiras, né? Antes de vir o Abel Ferreira e ganhar esses títulos todos, o Vanderlei Luxemburgo era o treinador e ganhou o Paulista lá da pandemia, vamos dizer assim, com o estádio fechado e tudo mais. Ele ganhou o Paulista, o Campeonato Paulista, com o Palmeiras, que ainda não estava bem armado,
mas mesmo assim ganhou. E agora, ele depois foi para o Cruzeiro, aí armou muito bem o Cruzeiro também. Enfim, onde ele passa, ele deixa a sua marca. Parabéns ao Vanderlei Luxemburgo por essa semifinal. Torcendo muito por ele, viu, Roberto? Bom, Roberto já disse que Defensa já passou, Defensa e São Paulo fazem a semifinal. Corinthians já passou e agora nós temos o confronto brasileiro. O América Mineiro perdeu em casa para o Fortaleza por 3-1. E agora vai lá para o Castelão, lotado. Acho que vai ser 5. Fala para mim aí, Roberto. O Roberto é nordestino, ele vai puxar a sardinha por Fortaleza. Mas esses jogos são perigosos. O América Mineiro, mesmo estando tão mal no brasileiro, ele chegou aí às quartas de final da Sul-Americana. Perdeu em casa 3-1. É um jogo que ele tem que arriscar tudo. Não adianta, o América ele não adianta. Empatar, perder por um gol, tá fora. Então ele vai ter que arriscar. Fortaleza pode se aproveitar disso e pode até golear o América. Mas eu vejo um jogo mais equilibrado. Meu placar, 2-2. 2-2, equilíbrio puro para o Roberto. E aí o Fortaleza passa, claro. E agora o confronto de semifinal e final. Defesa e Justiça contra o São Paulo, quem vai? O São Paulo. Corinthians e Fortaleza. O Fortaleza. Fortaleza e São Paulo, a final da Sul-Americana. Quem vence? Onde é que vai ser a final? Aliás, nem pesquisei isso, Roberto. Eu também. Onde é que vai ser a final da Sul-Americana? Vai ser no Maracanã. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pesquisar aqui. A gente faz tudo ao vivo, gente. Final, sábado, dia 28. Rapaz, não tem lugar? 28/10. 28/10. Nós vamos pesquisar enquanto. Final da Sul-Americana, da Copa Sul-Americana. Não, tem que ter. Pelo amor de Deus. Final da Copa Sul-Americana de 2023. Onde vai ser? Montevidéu, Uruguai. São Paulo e Fortaleza. Quem vai para o Uruguai e vai levantar a taça lá? Mesmo torcendo sempre pelo Nordeste, Dorival Júnior com São Paulo. Grande Dorival Júnior. Beijo para ele também. Foi injustiçado no Flamengo, diga-se de passagem. Foi injustiçado. Quer demitir o cara? Deixava ele acabar todos aqueles campeonatos que ele ganhou e conseguiu a vaga, né? Para você que não é muito ligado ao futebol, vamos lá. Dorival venceu a Copa do Brasil, o que colocou ele como disputante da final da Supercopa do Brasil, onde disputam o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil, ok? Um jogo no início do outro ano, e tal, beleza. E ele foi campeão da Libertadores, o que colocou o Flamengo lá no Mundial de Clubes, né? E também, claro, para disputar a Recopa Sul-Americana. Pois bem, ele tinha esses 3 campeonatos aí, ele foi campeão de 2, colocou ele em 3, mas antes de disputar esses 3, demitiram o cara. Então, eu achei isso a maior injustiça que teve, eu acho que uma das maiores que eu vi no futebol foi essa. Também ontem as bolas na trave do Estudiantes também. Mas, guardadas as proporções, foi essa do Dorival. Que sacanagem mesmo. Bom, editorial fez. O Flamengo falou, porque, como você falou, o Flamengo perdeu o Mundial, perdeu a Recopa Sul-Americana, perdeu a Supercopa do Brasil, perdeu o Campeonato Carioca, foi eliminado da Libertadores e já perdeu o Brasileiro. Então já perdeu 6 competições, só tem a Copa do Brasil. Aí você pega lá atrás, se não tivesse demitido, o elenco estava fechado com o Dorival. Quando o elenco fecha com o treinador, o elenco joga por ele, o jogador joga por ele, joga pelo treinador. Que, infelizmente, depois que o Dorival saiu, a gente só viu no Flamengo aí climas de conturbado, preparador físico agredindo jogador desrespeitando o treinador, uma bagunça. Mas a culpa maior da diretoria do Flamengo. Trocou o Dorival, perdeu tudo. Parece que o castigo veio a cavalo, como a gente fala. Foi um raio. O Flamengo que muito triste. Um time caríssimo, um elenco caríssimo, você disputar 6 competições e não ganhar uma sequer, Vitor? Não dá. Tinha que mandar a diretoria embora, o Landinho, o Marcos Braz, e parte daquele elenco ali reformar também, porque tem jogador ali que não quer mais jogar no Flamengo. Que é como se eles já fosse o INSS, já estão aposentados e estão ali no Flamengo. Não dá. Tem que fazer uma reformulação no elenco, mas essa diretoria, misericórdia. Dizem que vão demitir o Sampaoli depois da Copa do Brasil. Eu não entendo. Vai que é tua, rola a bola aí. Olha aí. Esses comentários sempre precisos, cirúrgicos do Roberto Dantas.
eu mandar um beijo pro Panfa 2007, Caio Ventura, Sexta Adriano, beijo pro Sexta Adriano, inclusive, que me convidou para participar de uma entrevista. Vou participar sim, vou agendar aí o dia direitinho com ele, para a gente poder participar. Olha, eu que vou ser entrevistado, olha que honra, que bacana, lá no canal dele, muito legal. Obrigado pelo convite. Você é de outra prateleira, estou na prateleira de cima, rapaz. Olha, vai ser um prazer, vou até ficar nervoso, gente. Lara Dantas Ferreira, obrigado. Gabriel Soares, a Janaína também, o Edilson Palestrante, Michael Benetton, beijo para o Michael Benetton, aí tem com a gente ontem aqui, ele deu alguns placares também, depois eu vou botar lá no nosso grupo, ele tem um grupo de Relâmpago do Esporte, vamos ver quem vai ganhar o bolão, né? Da foto Pilon e a Nayara, vamos pesquisar aqui. Gente, tem notícia, hein? Tem notícia para a gente poder comentar. Olha, enquanto isso, deixa eu passar os placares, 0-0, tá? Entre o Palmeiras e o Deportivo Pereira e o Racing com Boca, não rolou gol, tá? Os jogos estão 17 minutos do primeiro tempo para o Palmeiras e o Deportivo Pereira, esse aqui. Olha, quase, gente. Olha, quase gol do Palmeiras. O Palmeiras ia aumentando mais o placar ainda. Está 4-0, já ia metendo quinto. E o Racing e Boca estão com 10 minutos ainda do primeiro tempo. Vamos lá, vamos para a notícia. O seguinte, uma notícia bomba do futebol mundial. O Mbappé, gente, postou alguns ícones. Ícones são aqueles desenhinhos, né, que tem na internet. E simplesmente isso foi só por postar os ícones que toda a galera já sabe do que se trata. Nos últimos dias de janela de transferência da Europa, o Mbappé resolveu movimentar as redes sociais. E olha o que ele fez, gente. O atacante do Paris Saint-Germain, ligado a uma ida ao Real Madrid, durante todo o período, postou um emoji de bomba e o outro com mão se apertando. Tipo assim, uma bombinha e os outros com as mãos se apertando. Como se tivesse sido um acordo resolvido. O gesto foi interpretado pelos fãs como um acordo. Para completar, Mbappé postou uma música do rapper Dave, chamada Special, que tem a seguinte frase: sou um top boy, contratação cara, como Moisés Caicedo em Londres. Roberto Dantas. Ele pode ter dado alguma pista de ter ido para o Real Madrid e não para outro time, porque é o seguinte, o cantor Tiakola, que foi marcado por Mbappé no post, repostou a mensagem do atacante francês, botando um coração branco, cor do Real Madrid. Roberto, o que isso significa? Pode significar tudo, pode não significar nada. O Mbappé é um menino mimado. Eu adorei. Ele se posicionou contra o Neymar e contra o Messi no PSG, porque ele queria ser a estrela máxima do PSG. E agora que eles saíram, que o Messi e o Neymar saíram, ele quer sair do clube, o PSG fazendo tudo, arriando as calças para ele ficar, então ele é mimado. Então, pode significar que ele está indo para o Real Madrid, pode também ser apenas mais uma jogada de marketing. Joga muita bola, mas ainda não amadureceu. É novo, mas você, olha só, estamos aqui nós três. Aí você, né, você e o Michael, certo? Nós somos aqui contratados da Rede Globo e todos nós queremos ser estrelas, somos tops, vamos falar da gente, somos tops, somos nós três. Mas eu sou o Mbappé e eu falei assim, não, cara, eu tenho que dar um jeito do Vitor e do Michael sair daqui, porque aqui a casa é minha, eu tenho que ser a estrela máxima. Eu que arrebentei na Copa, o Messi foi campeão, mas eu joguei muito mais que o Messi. Jogou muito mais que o Messi. Só que o Messi foi campeão. Aí ele cria um clima, briga com o Neymar, que é outro garoto mimado, arruma um clima ruim com o Messi e consegue que o PSG se desfaça do Messi e do Neymar, certo? E aí eu fico. Então, se eu fico, eu tenho que ter um compromisso com esse clube. E aí eu fico flertando. Olha, eu estou sendo procurado pelo Real Madrid, estou sendo procurado pela Band, porque eu sou estrela máxima. Aí eu vou na internet e faço um postzinho com esses íconezinhos para chamar a atenção. Um garoto mimado, mais uma vez. Joga muita bola, mas ainda não cresceu. Deveria respeitar o clube que tanto investe nele, que mandou os outros astros embora para que ele ficasse como a grande estrela da constelação. Infelizmente, ele faz uma besteira dessa. Garoto mimado, Vitor. Eu acho, a gente é uma incógnita, mas se ele sair, é uma grande justiça dele com o PSG, porque fez tudo para contratar e faz tudo para manter. E aí ele fazer uma cagada dessa. Olha, Roberto, e eu também acho que com a saída do Mbappé, a tendência é o Paris Saint-Germain
meio que cair, né, vamos dizer assim, de qualidade, né? Um time que tanto investiu, teve Messi, Mbappé e Neymar, rapaz, no ataque. Olha que coisa formidável. Aliás, eu queria que você comentasse também a ida do Neymar para o futebol árabe. O que você achou? Eu acho que é um fim melancólico do Neymar. Ele não vai mais brigar para ser melhor do mundo, ele vai para ganhar mais dinheiro que ele já não precisava. Para mim, ele não respeita o torcedor que torce, que é fã como eu, ele não respeita. Porque se ele respeitasse, ele ficaria na Europa, ele brigaria para ser melhor do mundo, porque qual é o critério, qual é o objetivo de um jogador de futebol, principalmente brasileiro? Ser o melhor do mundo, não é? A gente não teve Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Kaká, então, Romário. Qual é o objetivo? É ser melhor do mundo. Ele tinha bola para isso, mas meio que ele desiste da carreira. Ele, sabe, muitas vezes, negocinho de festa, mimimi, ele não assumiu a responsabilidade de ser o melhor do mundo. Então, perdeu muito. E aí ele vai para o futebol árabe. Ah, mas os grandes craques estão indo lá. Os grandes craques estão indo mais ou menos, porque lá tem dinheiro, mas a qualidade do futebol, a qualidade, o nível do futebol mundial ainda é Europa. Então, se ele queria ser melhor do mundo, se ele ainda ia lutar por isso, não deveria ter ido. Não deveria ter ido. Vai para lá, muito dinheiro, muita mordomia. Ah, tem um carro, tem 50 funcionários, come isso e aquilo outro, e vai jogar o quê? Vai disputar o quê? Vai estar preparado para jogar na seleção brasileira? Vai lutar pela Copa de 2026? Eu acho que não. Acho que é um fim melancólico do jogador que poderia ter sido o melhor do mundo, mas que não vai ser mais. Infelizmente, fiquei triste porque eu sou fã do futebol, não sou fã do Neymar, não. Porque no dia que o Brasil perdeu a Copa, acabou a Copa, 2 dias depois ele deu uma festa. Qual o seu sentimento se você acabou de perder uma Copa? O brasileiro ama tanto o futebol, Vitor, que você acabou de ser derrotado, perdeu uma Copa eliminada, a gente fica triste pra caramba. 2 dias depois o cara dá uma festa de arromba com mulheres, com aquela espalhafatosa toda. Então, falta de respeito. Neymar, para mim, foi baita jogador, habilidoso demais. Nós não temos outro ainda igual ele. No Brasil não temos. Mas não tem compromisso com o futebol, com a seleção brasileira, não tem compromisso com o atleta. Então ele vai lá ganhar muito dinheiro, mas é um fim melancólico como um profissional que poderia ir muito mais longe, infelizmente. E eu falo isso porque eu sempre defendi o Neymar. Sempre defendi que ele já era o cara brasileiro que tinha mais talento e aquele que realmente poderia ser melhor do mundo. Eu fico, de verdade, indignado com o Neymar. Olha, Roberto, a minha posição, né? Eu acho que nunca abandonei a posição de, tipo, para mim o Neymar sempre pareceu essa pessoa, não desde o início, viu? 2010 arrebentou, 2011 arrebentou, foi para o Barcelona, arrebentou e aí começou. Aí eu comecei a perceber, Neymar não é isso tudo que a gente pensa. E aí veio 2013, veio 14... E aí teve a Copa de 14, no qual colocaram um pedestal muito grande. Ele poderia ter feito alguma coisa assim. Não estava em campo naquele 7-1 contra a Alemanha. Poderia ter sido diferente? Ok, poderia. Mas a gente esperava muito mais dele até depois de 14. 15, 16, 17, não até nem na Copa. Mas em 18, beleza. Esperamos você, Neymar, e aí nada de novo. 19, 20, 21... E todas as situações que aconteceram, em 22, mais uma chance. Parabéns pelo gol contra a Croácia, parabéns por ter dado puxão de orelha no Fred, por ter avançado para tentar fazer gol. Gente, tinha que furar a bola, como o Galvão Bueno muito bem falou, e estava muito certo o Neymar. Mas aí vem e não acontece absolutamente nada, e aí dá a festa, como você falou, e agora não tem mais prognóstico de Neymar. Será que vai para a Copa de 26 também? Será que a gente precisa colocá-lo por lá? Aí a gente tem que simplesmente repensar realmente. Roberto, futebol feminino, a gente está no Brasileirão Feminino, estamos chegando às finais, né? E parece que já está definido já quem vai para a final. Corinthians e a Ferroviária. O Corinthians venceu a primeira partida na Vila Belmiro por 3-0 e a Ferroviária venceu o São Paulo por 3-1. A gente só tem paulista no Campeonato Brasileiro Feminino agora. E aí, Roberto, nesse sábado, 4h30 da tarde, terão os dois confrontos, jogos de volta. Você acha que continuam Corinthians e Ferroviária lá na final? Acredito sim. Acredito, e o Corinthians, ele tem um time muito bom, muito consistente. O treinador do Corinthians está há 8 anos no comando do Corinthians, para você ter uma ideia. Ele é cotado para assumir a seleção brasileira, que a Pia Sunhage foi demitida hoje.
Ele é o mais cotado para assumir a seleção brasileira. E a Ferroviária faz campanhas maravilhosas. Não é um clube grande no futebol masculino, né? Não tem a tradição de São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos, mas a Ferroviária manda muito bem no futebol feminino. Já foi campeão da Libertadores, campeão da Sul-Americana, campeão paulista várias vezes, campeão brasileiro, e 3-1, placar muito bom. O jogo de volta é em casa. Tanto o Corinthians quanto a Ferroviária jogam em casa e venceram muito bem. Então, eu acredito que não tem como tirar essa final, não. Para mim, vai ser Ferroviária e Corinthians. Vou torcer pela Ferroviária. Eu torço sempre, quando o meu time não está jogando, torço sempre para aquele que é menor, teoricamente menor. Vou torcer pela Ferroviária, mas jogão. O Corinthians tem um time excelente e o treinador realmente é cara top de linha. Você ficar 8 anos no clube é muito bacana. Eu acho muito bacana isso. Muito legal, muito legal. Eu também gosto. Parabéns, aliás, à competição, né, o Brasileirão Feminino, e que venham muito mais competições assim. A gente está precisando realmente elevar o futebol feminino, colocar o futebol feminino lá em cima. Então vejam sim jogos, comentem os jogos, coloquem os jogos nas suas redes sociais, comentem sim, porque só assim a gente vai mudar muita coisa. Parabéns aí, Amanda Gutierrez do Palmeiras é artilheira, com 14 gols. Bianca Brasil do Cruzeiro tem 11. E aí, na terceira posição, a Aline Gomes, da Ferroviária. E a Jennifer, do Corinthians, tem 10 gols. Gente, estamos chegando ao final dessa live. Poxa vida! Mas dando uma repassada nos placares. O Palmeiras com o Deportivo Pereira ali da Colômbia 0-0. O jogo está passando aqui. O Racing vai empatando com o Boca em 0-0 também. E, gente, vamos ver aqui, olha, para amanhã, o que a gente tem para destacar amanhã? Jogos. Tem o Olímpia contra o Fluminense, tá? Copa Libertadores. Tem a Copa Sul-Americana, não esqueçam, tem Fortaleza e América Mineiro, tem São Paulo e LDU. Na Série B tem Juventude contra a Chapecoense. Beijo pro Thiago Carpini, lá, grande amigo do Marcelo Pilon, que aliás é dono do Juventude e dono da Inter de Limeira. Chapecoense, hein? A Série B. Amanhã tem esses jogos. E amanhã também tem Saúde, etc., com a maravilhosa Débora Scherfan e uma convidada sensacional, a bióloga. Vamos ter uma bióloga amanhã para poder falar sobre a relação entre biologia e nutrição. Vai ser uma coisa doida. Vou tentar ter que fazer algumas perguntas aqui para não embaralhar a cabeça. Mas tem sim, tem relação. Roberto, nota 10, nota 0 da semana para você. Olha, a nota 10 e nota 0. Eu estava pensando nisso, mas não. Eu pensando que você ia perguntar, mas não pensei exatamente na resposta. Vamos lá. Nota 0 eu vou dar para o Fernando Diniz. Já tem um tempinho, mas é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de falar. O Fernando Diniz, ele convocou a seleção brasileira e ele não mudou nada com relação à seleção da Copa do Mundo. Colocou uma ou outra peça, mas são só daqueles jogadores com as mesmas características. Os laterais lá de fora. Sério, então nota 0, ele tinha a oportunidade de abrasileirar a seleção e não abrasileirou. Então, infelizmente, minha nota 0 vai para o Fernando Diniz. Eu gosto do Fernando Diniz, mas eu esperava dele mais. Eu esperava ele mudança na seleção brasileira. Eu achei ele medroso. Medroso. Ah, mas é o primeiro jogo. Não tem problema, meu amigo. Você é o comandante, você que tem que dar as cartas. E ele fez, praticamente copiou o time anterior. Então, você olha para o time, não tem mudanças, Vitor. E o brasileiro requer mudança. A gente vem de fracasso nas últimas Copas do Mundo de 2006, 2010, 2014, 2018, 2022. São 5 Copas do Mundo que o Brasil não faz uma final. 5 Copas do Mundo que o Brasil não faz uma final. Então, ele, como tem o apoio aqui da torcida brasileira, que a gente quer tanto que não seja um treinador estrangeiro, ele tinha que chegar chegando. E ele chegou muito discreto, praticamente repetiu. Então, a minha nota 0 vai para o Fernando Diniz por isso. E a minha nota 10, preciso procurar aqui, rapaz, porque para o Diego Costa, porque muito criticado na contratação, que é um salário alto, ele veio com um salário maior do que o Tiquinho, então foi criticado, mas ele chegou e deu uma resposta. Chegou e fez 2 gols de cara, então leva a minha nota 10 da semana, o Diego Costa, o atacante do Botafogo. Parabéns ao Diego Costa, e realmente eu vou com o Roberto. Fernando Diniz, seria uma fase de renovação da seleção, né? E aí não rolou.
Deixa eu agradecer a MP Lohane, o Moisés Gabriel, Leandro César, Odenei também, Reginaldo, Rafael, o cantor César Sampaio, nome de craque, Marcelo Siqueira, muito obrigado, uma excelente noite para todos. Roberto, quer mandar um beijo, um abraço para alguém especial, por favor, fique à vontade. Mandar um agradecimento especial a todos que passaram aí na live, que nos viram aqui, nos dão a oportunidade de ouvir nossas opiniões, concordam, discordam, mas isso é muito bacana, cada um tem a sua opinião, o importante é respeitar e respeitar a todos. E agradecer a você mais uma vez pela oportunidade de bater esse papo aqui na Rede Relâmpago de Comunicação, porque são muito mais que lives, né? Isso é show de bola. Mais que lives, compartilhamos conhecimento. Obrigado, Roberto, novamente. Roberto, que eu conheço já há muitos anos, gente, mais de 10 anos. Mais de 10 anos, é isso mesmo, mais de 10 anos. É isso mesmo, mais de 10 anos eu conheço o Roberto e a gente teve essa ideia juntos, né? Ele fazendo o canal dele lá, o dos Campos para a Rede, e eu fazendo a Rede Relâmpago, e a gente fazendo juntos Bons de Bola, que eu estou devendo a ele, inclusive, participações. Eu vou, com certeza, a gente tem que voltar ao projeto. Beijo a todo mundo que curtiu o Relâmpago nos Esportes de hoje. Amanhã tem saúde, etc. Fiquem com Deus e se cuidem. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.